Nosso cumprimento cristão a vocês que nos assistem. Hoje temos mais uma fatia da abençoada Palavra de Deus e queremos ler aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e a partir do versículo 17, onde diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Simão, Pedro e André, que eram irmãos, nessa escritura deixaram a rede natural de pescar. E eles mesmos foram capturados pela rede do Evangelho pregado pelo Senhor Jesus. Como nós também fomos capturados pela mensagem da revelação agora do tempo do fim. Nós não procuramos a mensagem. Foi a mensagem, que é o Senhor Jesus, que nos achou, nos encontrou e nos chamou. E Ele agora está nos afinando, nos depurando, nos purificando, como se purifica a prata e o ouro. O Senhor Jesus disse aqui, neste versículo 19 de Mateus capítulo 4, Ele diz: Vinde. Isto é um convite. Aqui neste capítulo 4, o Senhor Jesus encontrou Simão e André, que eram irmãos, e por serem pescadores, eles estavam lançando a rede, o seu instrumento de trabalho, ao mar. E Jesus se aproximou deles, dizendo: Vinde após mim, e os farei pescadores de homens. Os convidou a se juntarem a Ele para pregar o Evangelho. E é assim que o Senhor Jesus faz. É assim que Deus faz. Foi assim que Jeová fez no Antigo Testamento, quando Ele chamou Moisés através de uma sarça. E depois de ter falado de muitas maneiras, de ter se mostrado a Moisés através da nuvem, pela coluna de luz, as pragas foram uma forma de Deus mostrar que Ele estava ali presente. Por final, Deus se mostrou a Moisés. E Moisés viu a Deus, mas viu não a face de Deus, mas viu pelas costas, conforme está registrado ali em Êxodo capítulo 33, versículo 23. Então, deste modo, Deus sempre se vela, se esconde, e depois Ele se desvela. E Ele mesmo nos chama para vê-lo desvelado. Nos convida para vermos a Sua palavra, as Suas promessas, nos chama para ver a Bíblia desvelada, seu corpo, palavra, desvendado. E aí Ele exibe a face de seu ser, como desvendou sua face nos dias do Filho Jesus. E agora, no final do tempo, nessa estação do tempo, Ele também está desvendando a face para nós aqui. Quando Jesus nasceu ali em Belém,
os anjos convidaram, diz a Bíblia, os pastores que estavam no campo, que estavam apacentando o rebanho, e eles, aqueles anjos, os convidaram a ir vê-lo. Lucas capítulo 2, verso 12. Eles disseram: isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O Senhor Jesus nasceu para ser visto, mas no tempo do fim, como lá nem todos o viram como Senhor, como Salvador, como Messias, aqui no final também nem todos o veriam. Mas bem-aventurado os que não viram ao Senhor Jesus fisicamente, mas creram nele. Porque agora Deus está se mostrando mais uma vez, Deus está se expondo, Deus está expondo seus mistérios, que são os mistérios que estiveram ocultos, escondidos, ficaram ocultos por muitos milhares de anos, desde Adão, desde o Éden, desde antes da fundação da terra, mas agora a sua igreja escolhida, que foi escolhida, está sendo convidado a ver. Mas somente uma classe de pessoas verão, porque outras não verão. Estas que não verão estão representadas ali em Lucas, no capítulo 5, versículo 37, onde nós vemos ao Senhor Jesus trazendo aqui esta parábola, trazendo esta explicação a respeito de algo muito especial, algo que traz uma reflexão para nós nesses dias finais. Ele diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, doutra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Aqui está estes odres velhos e secos que se rompem se receberem vinho novo, eles não são flexíveis. Se você tentar colocar este vinho dentro de algum odre intelectual, uma pessoa bruta, intratável, ela logo manifesta sua natureza, sua insensatez, sua incredulidade. Mas os odres flexíveis, eles vão recebendo o vinho novo, e este vinho novo vai se acomodando dentro desses odres novos. E o odre vai se dilatando, dando lugar ao vinho. Vinho novo, irmãos, é para a igreja nova, para aquela que nasceu da água e do Espírito. Por isso que quando a mensagem nova chega, a mensagem velha tem que sair da frente. E é o que está acontecendo neste tempo, vinho novo sendo oferecido, odres nascidos de novo, odres flexíveis ao que o Espírito está derramando. Estes odres estão acolhendo a revelação, odres chamado noiva do Cordeiro, que são os odres que outrora eram odres secos, mas que agora foram amolecidos pelo óleo do Espírito, que saíram do velho sistema e entraram no sistema do Filho do Homem. Passaram pelo cenáculo alto, onde suas águias podem voar, e agora eles estão se regozijando com este último vinho da festa, a última festa do avivamento gentil, porque o vinho é uma bebida que tem muito poder. Se o vinho estiver armazenado de forma inadequada, ele vai fazer algo estranho. Mas se este vinho estiver armazenado de forma adequada, quanto mais velho for o vinho, mais saboroso ele será. E de mais valor também,
Ninguém, irmãos, pode estragar a revelação quando ela chega. Para isso, Deus precisa de odres renascidos, para que quando Ele derramar este vinho, este estímulo da revelação, isto possa se acomodar perfeitamente no interior do odre. Vinho chamado 7 selos, vinho chamado divindade explicada, vinho chamado estatura de um varão perfeito, vinho chamado 70 semanas de Daniel, vinho chamado restauração da árvore noiva. Um odre que é um odre renovado, que é um odre nascido de novo, ele acomoda tudo isso em seu interior, sem explodir, sem estourar, sem se danificar, porque ele fica maleável, ele fica obediente. E quem é que deixa o odre flexível? É a presença do óleo nele. O couro do animal, enquanto tem óleo, ele não resseca, porque couro ressecado, ele arrebenta, ele quebra, ele estoura. Diante de tudo isso, a geração da águia que se renovou neste tempo final, esta geração, ela fica versátil quando recebe a nova revelação pelo vinho novo, e Deus é que está moldando esta qualidade de pessoas, esta qualidade de gente para receber seu vinho neste momento, nesta hora, neste instante, neste ponto do caminho onde nós estamos vivendo. Veja, quando o vinho se expande dentro do odre, o odre se expande junto com o vinho. O odre não resiste à expansão do vinho. Assim como o Senhor Jesus, ele não resistiu ao que o Pai lhe conduziu. O Pai conduziu aquele odre chamado Senhor Jesus Cristo ao Calvário, mas ele tinha óleo, e o Pai o conduziu diretamente ao Calvário, e alguma vez achamos, porque temos óleo, não podemos ser conduzidos à aflição, ao teste, às provas, às tentações da vida, mas Deus o estava levando à morte para manifestar o mistério da ressurreição, que foi o último estágio, que foi a ressurreição, que é vencer a morte. Quando se ressuscita, se vence a morte. Deus estava ali escondendo-se naquela obra-prima, naquela obra final, aquele mesmo Jesus, que lá atrás havia andado sobre as águas, ele mesmo, depois de operar milagres, ele mesmo ficou sujeito à morte. Porque Jesus estava passando uma estação de sua vida, estava passando uma estação de seu ministério, como nós temos nossas estações da vida, o ciclo escuro e tenebroso de nossas vidas. Mas Deus sabia que haveria mais para Jesus fazer após a ressurreição. Porque ele seria um cordeiro intercessor, mediador, durante todas as eras que haveriam de vir para frente, as gerações que viriam para frente, até chegar aos nossos dias. Porque quando ele viesse em carne profética, no último estágio, na era final, antes do arrebatamento, o que será que quando este ministério viesse, este cordeiro viesse, o que será que ele encontraria na terra? Ele encontraria fé em alguns odres para recebê-lo? Porque essa foi a pergunta que Jesus fez em Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, teria que ser a mesma classe de fé do Filho do Homem para recebê-lo. Se for uma fé diferente, não vai poder entendê-lo. Como a mulher viúva de Zarefate, que recebeu o profeta Elias, ali em 1 Reis 17,
O profeta Elias foi enviado para ela. Havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado para uma mulher gentia, Zarefate, de Sidom, porque Deus sabia que ela tinha o mesmo calibre do profeta Elias. Ela possuía visão profética e Deus queria desvelar o sobrenatural para ela, a provisão divina em tempo de fome, de escassez. E ela era um odre flexível para receber. Deus havia permitido vir a fome sobre a terra para mostrar a obra final para aquela mulher viúva, dando a ela farinha e azeite. Ela juntou 2 cavacos de lenha, diz a Bíblia, e isto representava as 2 madeiras que formam a cruz, o Calvário, onde Cristo, aquela obra-prima perfeita, seria imolado. Jesus, o Senhor Jesus, foi a farinha moída para o pão, foi o azeite derramado em Pentecoste, estava tudo ali representado, e aquela viúva, ela viu o ministério do Filho do Homem em seu dia, naquele profeta Elias, porque ela foi achada digna de estar diante da presença do Filho do Homem. E aqui, nos dias que nós estamos vivendo, também haveria uma mulher que seu primeiro marido denominacional, a lei, estaria morto espiritualmente. E ela também foi achada digna de estar na presença do Filho do Homem, graça, diante de Cristo em seu profeta Elias. Lucas 21, 36, Jesus disse aos seus discípulos: vigiai, pois em todo tempo orando para que sejais havidos por dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. O Filho do Homem é o mesmo ministério do Filho do Homem, onde um povo eleito é digno de estar diante daquele ministério. E ele não é local, ele é universal. Deus te abençoe, que estejas com sua visão sempre direcionada a tudo o que o Filho do Homem tem pronunciado. Até nosso próximo encontro. Permaneçam todos na paz.